Aí pessoal, programando com Covre, eu sou o Covre, esse é o canal que explica. Nós vamos dar sequência ao nosso curso de MySQL, curso de SQL. Nós vamos seguir o material ali, capítulo 4, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que estamos aqui, ó. Então vamos ver aqui. A gente viu até agora a introdução, a parte de instalação, uma parte teórica ali sobre as estruturas de um banco de dados, né? Os conceitos ali de chave primária, estrangeira, colunas, registros. O capítulo 4, nós vamos agora gerenciar o banco, tá? Nós vamos ver ali a parte de entidade, criação de tabelas de banco, alterando e excluindo, e alguns exercícios. Tem diferença entre tabela e banco de dados, tá? Basicamente, o banco de dados é onde ele guarda todas as tabelas ali do seu negócio, ali do seu sistema, né? Um banco de dados pode guardar inúmeras tabelas dentro dele. Vamos lá para a página 29. 29. Então, vamos aumentar aqui um pouco para nos ajudar. Muito bem. Então, o que é uma entidade, né? A entidade, quando a gente diz entidade, ela vai representar um objeto ou conceito do mundo real. Isso também dá para ser melhor entendido em parte de sistemas quando a gente estuda orientação a objetos. Mas sem ter que sair da matéria e ir lá para esse outro conceito que muda bastante, pensa num objeto do mundo real. Para um negócio, um sistema. Eu sempre uso ali clientes, né? Então, um sistema ali de pedidos, ele tem clientes. Então, o cliente, ele existe no mundo real? O cliente existe. Ele tem atributos e características? Tem. Ele tem nome, ele tem cadastro, ele tem CPF, ele tem reserva, ele tem nota fiscal, enfim. Então, ele se torna uma entidade, um objeto. Então ele tem propriedades, atributos, características. Isso torna ele o quê? Ele faz dentro de um sistema, torna ele um objeto. Tem até alguns exemplos ali, ó. A parte escolar e de clientes mesmo. Então ele é uma entidade do negócio. Seguindo aqui, né? Então possui atributos e características relevantes para o sistema que estamos desenvolvendo, né? Não é tô fazendo ali uma coisa de cliente ali para ele fazer pedido, para ele alterar o estoque, ter preço. Um exemplo besta, né? Faz sentido ali, nesse sistema ali de compra e venda de cliente, a gente ter o dado signo? Não precisa, então não teria. Então é um sistema que estamos desenvolvendo. Isso tem que fazer sentido para aquele sistema, para aquele negócio. Não é porque o cara tem signo, que ele tem o tipo sanguíneo, que ele tem, sei lá, o tamanho do tênis que ele calça, que a gente tem que guardar todos esses dados. Não, tá? Tem que fazer sentido. Em bancos de dados relacionais, as entidades são mapeadas como tabelas. Então, é uma entidade, a gente vai lá e mapeia ela, transforma ela numa tabela. Então, exemplos, né? De uma loja virtual. Entidade clientes. O que um cliente numa loja virtual facilmente teria? Nome, CPF, endereço. Teria mais coisas? Teria. Ele precisaria ter aqui o signo? Não. Muito provavelmente não. Ainda na loja virtual, nós temos os produtos, né? Então, o que um produto possui num contexto de loja virtual? O produto ele tem que ter nome, óbvio, preço e estoque. E na parte de pedidos, né? Porque conforme a gente for estudar, nós vamos ver que o pedido ele também se torna uma entidade ali, né? Então, um pedido ele tem uma data, ele tem um total e ele tem o cliente ID, ou seja, chave estrangeira apontando para a chave primária desse cliente aqui, que é o ID, né? Não tem aqui, ó. Mas o ID ele é praticamente obrigatório em todas as tabelas, o ID, né? Não tem como trabalhar com banco de dados relacionais sem chave primária.
Então esse pedido, ó, vamos supor, o cliente aqui, ó, o cliente, o ID dele é o 170. E aí o nome dele é Cobre. O CPF é o XYZ e o endereço tal. Aí tem um produto aqui. O produto é teclado de R$180 e tem 30 no estoque. E aí o pedido vai ter o ID dele. Sei lá, foi o pedido 50 no dia 10 de fevereiro. E eu comprei 2 teclados. Aí vai ter um total lá de 360, apontando esse D para mim lá, que é o 170, se eu não me engano, que eu falei agora. Tá? Então são entidades, né? E se são entidades e a gente está falando de SQL e banco de dados, então são tabelas. Outro exemplo, um sistema escolar, né? Então, alunos. O que os alunos costumam ter num sistema escolar? Nome, matrícula e curso. Tem mais coisas? Tem. Eu preciso saber qual o time que esse aluno torce? Não preciso. Então, na tabela alunos, na entidade alunos, né? A gente vai falar de tabela. São esses, com certeza, pelo menos estas colunas vai ter na tabela. E em disciplinas? A disciplina também tem nome. Ela vai ter um código e vai ter créditos ali, tá? Vamos ver. Então, tipos de relacionamentos entre tabelas. Ainda essa parte, né? Nós vamos falar de forma conceitual, tá? De forma teórica aqui, porque existem essas relações, né? Já que a gente estava falando de chave primária estrangeira, a gente tem que entender que tem como ter os tipos de relações entre essas tabelas. Então, o relacionamento 1 para 1. Cada registro na tabela está associado apenas em outro registro em outra tabela. Então, um exemplo, um funcionário e seu crachá exclusivo, né? Então, esse funcionário que é ele vai possuir um crachá exclusivo para ele. Então, esse crachá só pertence a ele. Então, esse é o relacionamento que a gente diz 1 para 1. Esse registro está ligado diretamente a somente este, tá? Eles estão ligados somente entre eles, tá? Aqui um exemplo de como montar esses códigos de forma raiz, né? De forma raiz na unha, né? Digitando lá e executando. Tem como fazer isso com a nossa IDE lá, por isso que existe a IDE. Então aqui, ó, nesse exemplo, cada funcionário tem um único crachá. E o campo ID funcionário em crachá é unique. É um tipo de dado aqui, é uma propriedade da coluna, tá? Garantido que cada funcionário tenha no máximo um crachá. A gente vai ver isso, tá? Então, além da chave primária, a gente consegue transformar um campo que não seja chave primária, porque só pode ter uma, num valor único, como se fosse um CPF, tá? Não é aconselhável usar o CPF como chave primária, não é mesmo. O ID é uma melhor forma de ser usado como chave primária, e o CPF pode ser um campo único, né? Então vai ter lá o ID do funcionário 1, que o CPF dele é 123, tá lá. Aí o ID do funcionário é 2 e vão tentar incluir o mesmo CPF. Ele vai acusar lá dizendo que não pode ter o pessoal com o mesmo CPF, tá? Dá para fazer esse tratamento. Aqui é um exemplinho, né? Foreign key, que é o ID funcionário aqui, ó, referencia essa tabela nesse campo aqui, ó. Então, esses dois campos estão ligados através de uma chave primária com a chave estrangeira. Parte teórica, tá? Quando a gente mexer e eu mostrar os dados lá, vai ser mais fácil de entender. Agora, o registro 1 para muitos, né? É quando um registro de uma tabela está ligado, ele pode estar ligado a vários. Então, exemplo ali, né? Um cliente pode fazer várias compras. Não posso limitar ele a fazer uma compra e acabou.
né? Então, olha lá, o cliente é tá aqui, ó, o cliente é o 10. Ele vai fazer um pedido. O pedido gera o ID 1. Então, nunca mais ele pode fazer um pedido? Ele pode. Aí vai ser gerado um pedido ali em nome desse cliente. Aí ele vai e faz outro pedido. Vai ter outro pedido, outro ID de pedido, mas apontando para o mesmo cliente, tá? Então, vamos supor que eu sou o cliente aqui, ó. O meu ID é 1. Eu fiz um pedido e gerou o ID 1 do pedido aqui. Esse ID 1 do pedido está apontando para o meu ID 1, falando que o cliente é 1. Aí eu fiz o pedido 2. O ID 2, o ID desse pedido é o 2. E ele está falando, ó, esse pedido 2, ele corresponde a um pedido do cliente 1 de novo. Ah, eu tenho 3 pedidos. Foi o ID 1 que pediu de novo. Então ele aponta para o ID 1 3 vezes dessa tabela aqui, ó. Eu, cliente 1, fiz 3 pedidos. Os 3 pedidos tem o registro que quem pediu foi o ID 1, mas os pedidos em si têm o seu próprio ID. Então, eu, cliente, tive 3 ou mais pedidos. Eu sou obrigado a fazer vários pedidos? Também não. Se eu quiser fazer só um, tudo bem. Mas ele permite, né, que seja um para muitos. Agora tem um muitos para muitos, né? Essa aqui não é que é polêmico, não é essa palavra que eu quero usar. Mas ele é complicadinho de entender assim de primeira, né? Então é quando vários registros de uma tabela, vários, está associado a vários de outra. Sempre, tá? Grava isso aí. Sempre que vocês estiverem nesta situação onde muitos registros vão poder estar ligados a vários outros, nós vamos precisar sempre de uma tabela intermediária para poder fazer essa ligação. Então, um exemplo ali, ó, alunos e cursos. Um aluno pode estar matriculado em vários cursos. Beleza, eu posso estar lá no curso de lógica, na mesma escola, né? Eu posso estar no curso de lógica, no curso de SQL, no curso de orientação a objetos, no curso de Java, no de PHP. Ou seja, eu estou em vários cursos. E, ao mesmo tempo, um curso pode ter vários alunos, claro. Imagina um curso lá de SQL. Eu comprei lá o curso do SQL do Cobre, mas só eu posso estudar, né? Só eu posso entrar lá na plataforma e só eu. Não. Então, o curso lá de SQL pode ter lá o aluno A, B, C, D e trai vai. Pode ter só um aluno? Pode também. Mas é essa permissão, né? Que nós podemos ligar vários e vários. Então, como que seria mais ou menos isso, né? Ó, nós temos a tabela alunos, beleza? Um aluno. E nós temos a tabela curso. Cada registro tem o seu único ali. O aluno Cobre e o curso SQL. Como é que eu posso ligar vários alunos com vários cursos? Montando essa tabela. Ó, alunos, _ cursos. E aí, ela vai ter a sua chave primária, que é o registro ali da matrícula, né? Então, o aluno Cobre se matriculou no SQL. O aluno Cobre se matriculou na lógica de programação. Gerou 2 IDs dessa tabela aqui, ó. O ID 1 e 2, apontando que o aluno Cobre se inscreveu no curso de SQL. As duas chaves estrangeiras ali. Aponta para cá. O aluno Mocorongo se cadastrou também no SQL. Vai gerar o ID 3 nessa tabela, apontando o ID do aluno Mocorongo para o curso de SQL. Tá? Então, essa tabela intermediária, ela vai juntar os dados, as chaves primárias e estrangeiras, aqui, ó. Na verdade, ali só primárias dessas tabelas, e no meio aqui ela vai juntar e formar, inclusive, ó, 2 chaves estrangeiras, né? Uma tabela pode ter inúmeras chaves estrangeiras, tá? Acontece muito, tá? Teoricamente, assim por cima, de forma um pouco rápida até, para vocês terem uma noção ou já
Ficar sabendo que existe isso para não se assustar lá na frente, tá? Falar assim, nossa, eu nem sabia que existia isso aí. Essa forma teórica aqui é mais ou menos isso, tá? Então temos 1 para 1, 1 para 1, um registro para outro e ilimitado. Eu posso ter 1 para n, 1 para muitos, que é o mais comum, né? É o mais comum, mais utilizado. Ah, qual que é melhor? Não, não é questão de melhor, é questão da regra do negócio. Se precisa que seja 1 para 1, vai ser, não tem... Aqui realmente, de fato, não tem o que é melhor, tá? E o muitos para muitos, que sempre que for relacionamento muitos para muitos, vamos precisar de uma tabela intermediária, tá? Até aqui, né, lembrando, é uma parte mais introdutória, teórica. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, comenta aí, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Então vamos criar um banco de dados, né? Chega de falar e vamos mexer lá. Tem algumas formas de criar, que é fazendo na forma raiz, né? Na unha, o comando aqui, ó. E tem como fazer através da nossa IDE. Eu vou mostrar aqui, eu vou fazer esse jogo, né? Eu vou mostrar aqui os comandos, mas eu não vou fazer. Se você quiser pausar o vídeo e fazer, você digita os comandos aqui, ó, e aperta o rainho lá, ele executa, mas eu vou mostrar para vocês como faz na IDE sem a necessidade disso aqui tudo, ó. Então o comando para criar uma base, um banco de dados é esse, ó, create database, coloca o nome que você deseja para este banco de dados e depois usa uma instrução ali use, que é para selecionar esse banco de dados, ficar selecionado, que daí todos os comandos que você der aqui nesse terminalzinho, ele vai ser executado neste banco aqui, tá? Ó, quando você executa o rainho, ele diz que criou o banco de dados loja virtual DB, deu certo, e que ele selecionou loja virtual DB, deu certo lá. Ó, vou fazer na IDE, só que sem os comandos, mas a IDE ela é bacana, ela mostra qual seria o comando para aquela forma automática de fazer ali, ó. Vamos lá. Estou ali com o MySQL, ó. Então eu clico aqui para ele acessar o nosso servidor. A senha minha já está salva, se eu não me engano. Ele faz a conexão, ó. E o meu aqui, provavelmente o de vocês também se instalaram do zero, ele trouxe alguns de exemplo, mas não vamos usar esse. Então, de forma fácil, automática ali, para fazer. Vocês podem vir aqui, ó, nos esquemas, que são os bancos, botão direito do mouse, ó, e usar essa opção aqui, ó, Create Schema, que é o mesmo, tá? Aqui para o nosso MySQL, é o mesmo que Create Database, tá? Ele abre um painel de uma ferramenta aqui, ó, e você dá um nome ali. Deixa eu ver qual era o nome lá. Loja Virtual DB. Então eu vou digitar ali, ó. Loja com underline? Não. Virtual. Opa. Loja Virtual underline DB minúsculo, se eu não me engano. Né? Vamos ver? DB. Muito bem. Digitei aqui, ó, lá embaixo na direita, lá embaixo. Vamos ver se eu consigo apontar aqui, ó. Ali embaixo ali você dá um apply ali, ó. Você pode desligar essa mensagem que ele fala sobre alguns padrões ali de camel case, né? Pode dar um OK. E aí, ó, ele mostra esse painel, qual comando ele usou, qual comando ele vai usar para criar essa database, esse banco. Ele está usando o esquema, tá? Dá no mesmo aqui no MySQL, tá? Esquema database é a mesma coisa para ele. Então ele vai usar isso aqui. Quando você aplicar, ele vai executar esse comando para nós, ó. Então aqui serve para você revisar, tá? Ah, o nome tá certo, tal. Ó, aplica aí. Ele executa esse
este comando e diz que deu tudo certo. Ali você dá um finish ali, ó. Pode fechar esse auxiliar aí. E o banco de dados loja virtual DB foi criado, ó. Como é que eu seleciono ele sem ter que usar aquele comando use lá? 2 cliques. Ó, 2 cliques, ele fica em negrito. Quer dizer que então este banco aqui está selecionado e tudo que eu digitar de comandos aqui, ó, vai ser executado naquele banco ali que está selecionado, tá? Tem que estar selecionado, senão ele não sabe para onde vai enviar os comandos aqui para ser executado, beleza? Então tá. Criando tabelas, né? Se ficou alguma dúvida ali na parte de criar o banco de dados, comenta aí. Criar tabela a gente também vai fazer de forma automática, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria criar do modo raiz, né? Do modo faca nos dentes ali, na unha. São esses comandos aqui que eu já mostrei. Hoje eu não sou... eu vou até mudar a frase aqui. Hoje, qualquer lugar do Google, dos buscadores aí, das IAs, que você pedir lá num comando, você digitando lá, tanto faz se é no Google ou na IA, como criar uma tabela MySQL com ID, nome, preço, estoque, ID sendo chave primária, nome não nulo, etc. Os detalhes. Facilmente você vai encontrar aí, tá? Isso é o de menos hoje em dia para se achar. Por isso eu sempre vou mostrar como fazer na IDE de forma automática. Até porque nas empresas também ninguém sai fazendo. Raramente alguém vai digitar um comando desse na mão. Até porque as tabelas costumam ser bem maiores, com muito mais regra, tá? Então aqui por cima assim seria isso. O raiozinho é aquele apply, tá? É quando ele executa, quando ele envia esses comandos lá para o servidor e ele cria a tabela lá dentro. Ó, quando é criado aqui, ó, ele dá um sinalzinho verde que cria a tabela e a tabela passa a ser exibida ali nas tables do nosso banco ali. Mas eu não vou fazer dessa forma aqui, tá? Se você quiser fazer, fica à vontade aí, tá? Não tem problema algum. Eu vou criar isso aqui lá na IDE de forma automática, tá? Só vou ver aqui as características, né? Então vai ter ID, nome, preço, estoque. Então aqui, ó, estamos na IDE. Note que este subitem está vazio, né? Ele não tem hierarquia dentro dele, então está vazio. Eu vou clicar com o botão direito aqui nas tables. E ó que legal. Create Table. E ele vai abrir uma ferramenta para nós, ó, para auxiliar a gente a criar essa tabela, tá? Tirando essas configurações aqui que isso não vem ao caso para esse curso, tudo vai ser meio de forma genérica, né? Mas em qualquer lugar da internet que você pesquisar sobre isso e cada um dos negocinhos aqui, você acha facilmente, tá? Então a tabela lá, ela se chama produtos. Então eu vou escrever aqui, ó, produtos, nome da tabela. Tem que saber um pouquinho de inglês aí, né? Coisa bem fácil. Como é que eu adiciono uma coluna ali, ó? Vai ser ID. Tá aqui, ó. Aqui é a parte onde a gente diz para essa tabela quais as colunas que ela vai ter e os tipos, né? Então 2 cliques aqui, ó, ela já gera uma sugestão ali, mas eu vou pôr ID. Ele já, como toda tabela precisa de chave primária, ele já fez para mim automaticamente o que? Disse que o tipo dela é inteiro, porque uma chave primária sempre vai ser número inteiro. Ele já preencheu esse campinho aqui, ó, para mim, de PK, que é a primary key, chave primária, e o not null, que é não nula. A chave primária não pode estar vazia. E eu ainda já vou acrescentar aqui
o material também explica isso, mas eu já adianto, que vai ter esse AI aqui, que é um Auto Increment. Ou seja, eu cadastrei um produto, o ID dele vai ser 1, sozinho. Eu não vou precisar preencher isso. Eu vou cadastrar um segundo produto. Esse Auto Increment, ele já sabe que um dos registros, o último registro era 1, o próximo vai ser 2. Então ele vai gerar nesse campo ID aqui o valor 2 sozinho. Depois o 3, depois o 4. Conforme eu vou colocando, inserindo produtos nessa tabela, ele vai auto-incrementando o valor do ID do campo, porque ele é uma chave primária, não pode ser igual, né? Se eu deixar para o usuário, para o programador, para o software gerenciar esses IDs, pode acontecer de eu tentar inserir um registro com ID igual a outro produto e isso aí vai crashar, o sistema vai dar erro ali. Então, ó, ID inteiro, chave primária, não nula e auto-incrementa. Tá? Isso é bem padrão mesmo. Próximo campo é o nome. Tá, ó, 2 cliques, nome. Um varchar, eu posso mudar aqui mesmo, ó, de 100. Ele está falando, ó, que o nome da pessoa não pode estar nulo. Então marco a caixinha aqui, ó. O outro campo é um preço. Ó, não pode usar a acentuação e caracteres especiais aqui, tá? Então vai ficar preco. O preco, ele é um decimal de 10,2, ó. Então a gente abre aqui, ó. Tem ali o tipo lá em cima. E entre parênteses eu coloco 10,2. O preço é não nulo também. Então o meu sistema ele não permite que o produto não tenha nome e que o produto não tenha preço. Ele não permite isso. E o estoque, ó, vai ser um inteiro, porque é quantidades, né? Ele permite que seja nulo e um default 0. O default 0 eu já vou pôr aqui e já explico rapidinho, assim, bem por cima, o que é esse default 0 aqui, ó. Quem sabe aí o que é default, que é padrão, então se eu inserir um registro de um produto, ele vai me obrigar a pôr nome e preço, tá? Só que, por exemplo, é só um cadastro, não chegou os produtos ainda. Então não vou informar quanto tem no estoque, não coloco nada. Automaticamente ele vai setar o valor desse campo lá nos registros com 0. Se eu deixasse aqui sem nada, ia ficar nulo. E valor nulo com banco de dados, para ele conversar com o sistema, não é muito legal, tá? Então, assim, por cima, o default é o quê? Se a pessoa não preencher nada, ele assume o valor que está aqui configurado, aqui, ó, no caso 0, tá? Então, olha só que legal, eu montei uma tabela sem digitar nenhum código, somente usando a IDE. Ó, chave primária, que é uma chavezinha aqui dourada, os campos obrigatórios com esse losango azul, e o campo não obrigatório, não é obrigatório a ter o valor com o branquinho ali vazio. Agora é só ir lá no botão lá embaixo, apply ali, ó. E olha o que ele faz para nós. Esse comando é aquele comando que está lá no nosso material. Ele vai enviar isso aqui lá para o servidor, vai executar lá dentro esses comandos e criar essa tabela com essas colunas aqui para mim, ó. Ó que bacana, não digitei nenhum código. E aqui eu estou só conferindo, né? Tá tudo certinho. Aplico. Ó, ele executou, deu certo. Eu dou um finish ali. Posso fechar aqui tranquilo, ó. E a minha tabela, produtos, ela tá aqui. E ela tem as colunas dela, ó. Tem vários detalhes que você acompanha aí na IDE, né? Ó, ID int, auto incrementa o PK. Nome varchar 100. Preço, decimal 10,2. E o stock int. Ou então eu faço aqui, que ele faz um overview de tudo, indicando que o ID é uma primary key. Ou então na tabela aqui também, tá? Ó. Bacana. Então essa é a forma de se fazer a tabela na nossa IDE, tá? Se ficou com alguma dúvida aí,
surgiu algum problema aí, manda um comentário aí. Vamos seguindo aqui, ó. Tem a explicação aqui no material, né? Sobre que o ID é a chave primária, nome e preço são obrigatórios. E o estoque inicia com valor padrão 0, se ninguém informar nada. Alterando tabelas, né? Então, depois de uma tabela criada, é possível alterar algumas coisas dentro dela. Mas aqui vai um ponto de bastante atenção, tá? Eu não recomendo vocês saírem fazendo tabela de qualquer jeito sem antes pensar, sem antes analisar e depois querer alterar alguma coisa, porque a alteração ela pode causar inúmeros problemas, tá? Ainda mais se a tabela já tiver alguns registros, tá? Inúmeros problemas. Se eu for aqui começar a dar exemplos e falar sobre esses inúmeros problemas, teria que ser um vídeo só para isso. Mas pensa assim, ó. Você criou a tabela lá com ID, nome, preço e estoque, tá? E aí você registrou vários produtos ali, né? São produtos. E aí você, poxa vida, eu não preciso nessa tabela ter o estoque. E aí você quer remover e já tem dados lá. É complicado. Não é legal. Ainda mais que uma tabela sozinha, ela praticamente nunca vai estar sozinha. Ela sempre vai estar ligada a outra através de uma chave estrangeira e primária. Então, tem como alterar a tabela? Tem. Eu recomendo que fique se alterando a tabela? Não recomendo. Vai gerar muitos erros. O MySQL, assim como outras linguagens, ele tem muitos bloqueios em referente a alterar tabela, tanto para adicionar alguma coisa ou remover lá de dentro. Mas vamos lá. Sempre que a gente for alterar uma tabela, nós temos que entrar nesse método aqui que é o alter table. Mas também a nossa ideia faz isso para nós. O que esse exemplo aqui está nos dizendo? Nós vamos adicionar uma coluna à tabela. A tabela produtos a gente acabou de criar, ela existe então. Então toda vez que uma tabela já existe e a gente quer adicionar, alterar, fazer qualquer coisa dentro dela, é um alter table. Nós vamos adicionar uma coluna chamada categoria, né? O produto ele vai ter uma categoria, um varchar de 50. Então esse é o comando. Se você executar ele lá com esses códigos aqui, ó, você está fazendo assim, ó, altere a tabela produtos, adicionando categoria. Ele entende que esse add aqui é uma coluna. Então ele adiciona lá, ó, uma categoria se você executar esse comando. Mas eu vou fazer isso na IDE, tá? O alter table, adicionar a categoria lá. A minha tabela ela já existe, tá aqui. Então eu vou dar um botão direito em cima dela e acessar aqui, ó, a função alter table, ó. Eu tenho ela aqui, ó. Ele abre aquele painel que a gente já usou para criar a tabela. Só que agora ela já está criada. Ela já assumiu umas configurações aqui que o MySQL achou melhor colocar. Ela está toda estruturada já. E agora, como é que eu adiciono um campo aí nela, uma coluna? Da mesma forma que quando eu criei. Então eu vou vir aqui, ó, 2 cliques, categoria, e vou pôr o varchar de 50. Ó que legal, 50. Ele é nulo? Ele é alguma coisa diferente disso aqui? Não, é um campo bem simplesão. Adicionei ali na IDE. Agora eu tenho que dar um apply para ele aplicar, né? Olha o comando que ele gera para mim. Alter table, add column, tá? Esse aqui ele assumiu essa configuração aqui, pode deixar assim mesmo. Aplico, ele executa lá no servidor. Posso fechar aqui essa configuração e vamos abrir aqui, ó. As colunas, está lá a categoria, ó. Adicionei categoria na tabela, tá? Bem fácil aí de usar a IDE. Então nós adicionamos a categoria. E para alterar uma coluna, alterar uma característica de uma coluna, né?
Eu quero mudar lá, por exemplo, poxa, eu tenho produtos lá que eles... nossa, que absurdo, né? Vai ter 12 números antes do ponto flutuante, ou seja, a casa de milhões lá. Eu vou começar a ter produtos que custam muito mais que 10 casas decimais lá. Vai ser na ordem de 12 milhões lá, um preço muito alto. E eu tenho que alterar de 10 para 2, né? Então, olha, ó, conferindo como eu tinha configurado o preço com 10 casas decimais e 2 no ponto flutuante, eu preciso de 12. Então, eu vou alterar algo dentro da tabela, alter table. Tabela modifica esta coluna. E aí você muda a característica dela aqui. Eu vou fazer isso via IDE também. Então lá, alter table, né? Vou alterar alguma coisa da tabela. Se é remover, adicionar coluna ou renomear uma coluna, não importa, é alter table. E esse campo aqui é o cara que eu quero alterar. Então eu vou pôr 2 aqui e apply. Olha o comando que ele gera lá para nós, alter table, change column, e ele faz essa alteração. Ah, professor, mas você viu lá que no material modify, dependendo da versão do seu SQL ou de como é feito, ele gera comandos diferentes, mas isso não muda o que vai acontecer lá, tá? É um change column, tá? Aqui, o modify também aceita. Executei, ele aplicou, posso fechar aqui. Vamos conferir aqui, ó, preço. Agora o decimal dele é 12,2, tá? Então alterei a capacidade dos números desse campo aqui. Seguindo lá. Ó, o exemplo, né? E como remover uma coluna? A gente adicionou lá a categoria, né? Vamos remover ela. Eu mudei de ideia. O cara foi lá, fez a tabela, faltou categoria, mas a categoria vai ser para outra tabela para ligar com uma chave. Vamos remover categoria. Então, categoria está onde? Está dentro da tabela produtos. Então, eu estou alterando as características dessa tabela, as propriedades dela. Então, se eu estou alterando, é um alter table também. Então, lá na IDE, eu venho em produtos, alter table, venho lá no campo da categoria, ó, botão direito nele e delete selected. Ele vai tirar o campo ali, ó. Agora você imagina, né, tem que dar o apply ali, não esquece, mas eu vou fazer já. Agora você imagina, você colocou ali categoria, já preencheu uns produtos e decide remover essa coluna. Não é legal. Muitos dados vão ser perdidos, né? Então vou aplicar e ele faz ali, ó, alter table, drop column, tá? Tem lá no material e tem vários lugares da internet como fazer isso. Posso fechar e a minha categoria sumiu aqui da tabela, não está mais. Tranquilo. Tá? Aí. Como que eu excluo uma tabela, então? Então fui lá, criei produtos. Ela ficou toda bagunçada desse negócio de eu alterar e tirar e pôr. A melhor coisa então é excluir ela e depois ver o que faz. Então, como excluir? Excluir um drop table, tá? Pela IDE, você vem aqui nela, botão direito, drop table. Também tem essa opção automática aí. Aqui como é uma coisa mais delicada de ser feita, porque é muito importante, né? Essa questão de deletar tabelas, olha, presta atenção. Você pode revisar o comando ou assumir assim, não, eu sei que eu quero deletar mesmo. Vamos rever o comando antes de executar. Ó, ele vai executar isso aqui no servidor. Ah, posso executar. Eu quero. Então ele apagou a tabela, ó. Sumiu. Só tem o banco agora, banco de dados. Tá? Aí, ó. Tem como fazer isso. E tem como, poxa, terminei meu negócio, não vou mais fazer, sei lá. Tem como apagar o banco de dados, né?
botão direito nele, Drop Schema, né? Nem tem Drop Table aqui porque ele não é uma tabela, é um Drop Schema. Podemos revisar o comando ou dar um Drop Now. Vamos revisar, ó. Drop Database, pode executar, e ele apagou lá, ó. Ficou só aqueles de exemplo, tá? Então, tudo que a gente fez, a gente acabou de apagar, deletou e deu, né? Beleza? Então, esses comandos de apagar, principalmente o de apagar, não tem Ctrl Z, tá? Você não consegue desfazer o banco, a tabela não está lá na lixeira, você não consegue restaurar. Uma vez apagado, acabou. Tem toda uma questão de backup, tem como fazer tudo isso, mas se você não tem, é assim, apagou, tá? Acabou, não tem papo. Aqui no material é como fazer aquilo através da IDE, tá? Lá em cima eram os comandos, aqui é via IDE, mostrando ali, ó, passo a passo, ó, bem completinho, ó, create table, dando apply, ele mostra os comandos, é legal você rever o comando ali, o código, né, ó, tem um alter table, tudo que eu fiz agorinha, ó, alterando a coluna, removendo uma coluna, excluindo a tabela, excluindo a database ali, tá? E aí tem os exercícios. Eu vou deixar esses exercícios aí para vocês fazerem, tá? Olha, ó, criar um banco de dados chamado biblioteca. Você criar no banco de dados biblioteca uma tabela chamada livros, com esses atributos aqui, ó. O ID, um título, o autor, o ano e estoque. A gente viu isso agorinha, só é outro cenário, né? Ó, ID inteiro, chave primária, autoincremento. São aqueles checkboxzinhos lá, né? Título, que é você pode pôr um varchar um text, not null, que é obrigatório. O ano é inteiro e estoque inteiro, se ninguém pôr nada, valor 0. Depois você adiciona uma coluna chamada gênero, tá? Depois você vai excluir ali, criar uma tabela temporária ali rapidinha chamada clientes com esses atributos. Depois de criar, excluir ela, só de clientes. Daí você vai criar um banco chamado testDB. Depois de criar, excluir ele. E criando estruturas no banco biblioteca, cria uma tabela chamada fornecedores com os seguintes atributos. Depois adicione uma coluna chamada endereço, tá? Faz esses exercícios, né? Do 1 ao 6 aí. E comenta aí se deu tudo certo, se você falhou em algum momento, deu erro em alguma coisa, tá? Porque nós vamos encerrar o vídeo aqui. E depois seguir lá nos comandos básicos, tá? A gente se vê no próximo vídeo aí, tá bom? Ficou com alguma dúvida, alguma coisa, comenta. Mas não esquece aí, deixa o seu like, comenta, compartilha, tá? Faz todo o Get ali que a gente sabe nas redes sociais. Um beijo, um abraço aí pra vocês. Até a próxima.